Pronto. Bem, boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais uma sessão do nosso encontro aqui na PUC São Paulo, de Ciência e Tecnologia. Agradeço desde já a presença da nossa palestrante, Marcela Enaili, e também da nossa aluna Letícia, que nos está ajudando a organizar esse evento. Falar um pouquinho da Marcela. Marcela é formada em Tecnologia e Materiais pela FATEC São Paulo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Com ênfase em materiais cerâmicos. Atualmente, ela está cursando o programa de mestrado em Engenharia Nuclear Materiais pelo IPEM, na USP. Então, muito bem-vinda, Marcela. Passo a palavra a você. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu preparei uma palestra sobre um pouquinho dos materiais cerâmicos, que eu acho que a maioria das pessoas tem bastante curiosidade, né? Acredito que com os metais e com os polímeros a gente tem um pouquinho mais de facilidade, apesar de que os materiais cerâmicos estão presentes amplamente aí no nosso dia a dia. Bom, então vou começar. Bom, já fui apresentada, então faço parte do programa, né, de mestrado com ênfase em tecnologia nuclear pelo IPEM e sou formada, então, pela FATEC São Paulo com materiais em ênfase nos materiais cerâmicos. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual que é a primeira imagem que vocês têm quando vocês pensam em material cerâmico, que meio que é uma imagem meio que padrão, assim, que todo mundo tem, né? Bom, com certeza, quando a gente pensa em cerâmica, a primeira coisa que a gente consegue imaginar é num tijolo, é numa porcelana ou numa louça sanitária, que são, acho que os elementos cerâmicos que a gente mais tem no nosso dia a dia, assim, que a gente tá com contato mesmo e que a gente sabe que aquilo ali é cerâmica, né? Mas, por mais incrível que pareça, a gente tem, na verdade, uma grande variedade de materiais cerâmicos que vão muito além dessa cerâmica tradicional, né? Então, além do revestimento, além de uma xícara, além de uma louça sanitária. Para a gente ter uma ideia, dentro da categoria de materiais cerâmicos, a gente tem, por exemplo, o aerogel, que é um material que foi desenvolvido pela NASA para servir de revestimento para os ônibus espaciais. Então, ele é, gente, 96% de ar e 4% de sílica. Então, ele tem uma resistência ao calor muito grande e também ele impede, né, o calor de se propagar. A gente tem aqui a fibra ótica, um material piezoelétrico, né, também bastante comum. Por incrível que pareça, a gente tem essa ideia da cerâmica ser um material extremamente frágil, e ele é mesmo, mas já foram desenvolvidas facas cerâmicas, inclusive tem algumas marcas mais japonesas, né, que eles têm bastante, e o catalisador para filtrar, né, todos os poluentes que saem pelo escapamento do carro também são cerâmicos. Não só isso, né, mas a gente também tem aplicação da cerâmica, por exemplo, em prótese, principalmente de quadril. A gente pode usar a cerâmica também com finalidades de engenharia, né, uma aplicação mais pesada, por exemplo, turbina. Primeiro porque ele aguenta altas temperaturas. Então, isso é uma coisa excelente da cerâmica. O único problema que a gente tem é que ela realmente é muito frágil. A gente tem aqui um exemplo de aplicação em células fotovoltaicas, né? Então, para geração de renovável, que tem um material que é supercondutor e tem esse fenômeno de levitação, então, que acontece. Então, a cerâmica, ela é muito grande, né? Ela aborda várias coisas dentro do nosso dia a dia, até coisas que a gente nem tinha ideia de que eram cerâmicas. Bom, pensando nisso, e a gente conseguiu perceber que realmente é uma infinidade, são coisas muito diferentes. Então, qual que seria a definição de um produto cerâmico, né? O que é uma cerâmica? E segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, a cerâmica compreende todos os materiais que são inorgânicos e não metálicos, que são geralmente obtidos após um tratamento térmico com altas temperaturas. Então, a cerâmica, por exemplo, o pessoal que já brincou com argila quando era criança,
ela é super moldável e depois ou deixa secar ou a gente queima mesmo para ela conferir essa resistência, para ser um material um pouco mais resistente, mais densificado. Bom, coloquei aqui então uma tabela periódica que compreende então os materiais cerâmicos. Praticamente toda a mistura da tabela periódica a gente consegue então materiais cerâmicos, junta metal com a metal, ligação iônica covalente, tá tudo ali, é tudo material cerâmico, então tem uma grande variedade. E eu fiz um comparativo com o que a gente tem de polímeros, por exemplo, que é uma coisa um pouquinho mais restrita, um pouquinho menor. Isso mostra, então, que a gente tem vários materiais cerâmicos à disposição aí pra gente. Bom, a cerâmica realmente é muito grande. Gente, eu preciso falar isso porque ela realmente é muito... São muitas áreas. E a gente costuma dividir ela em duas partes principais. A primeira, que a gente chama de cerâmica tradicional, ela tem aplicações menos nobres do que a cerâmica avançada, né? Existem algumas diferenças. Por exemplo, o controle de fabricação de uma peça de cerâmica avançada é extremamente rígido. Fora que a matéria-prima ela tem que ser sintetizada e tem que ter um grau de pureza muito alto. Não tem como fabricar um substrato de alumina para componentes eletrônicos se a gente não tiver uma alumina de até 97% de pureza. Já na cerâmica tradicional, como a gente tem uma aplicação de revestimento, de porcelana, de louça sanitária, não tem essa necessidade toda desse controle super rigoroso. Então, muita coisa passa batida. É muito comum, na cerâmica tradicional, utilizar matérias-primas naturais e também não tem toda aquela questão de, poxa, chegou uma matéria-prima nova, eu preciso caracterizar para saber se tem alguma impureza, para saber como que isso pode agir na minha peça, se pode trazer algum tipo de defeito. Na cerâmica avançada, a gente já precisa fazer todo esse trabalho. Poxa, chegou lá um lote de alumínio, a gente precisa conferir para ver se tem alguma coisa ali que não foi desejada, porque isso pode sim trazer problemas, especialmente para cerâmica, que é uma coisa super delicada. Qualquer coisa que tenha a mais, por exemplo, pode causar defeitos e isso pode levar a nossa peça a fraturar mais rápido do que a gente estava esperando. Ok? E vale lembrar que mesmo fazendo essa divisão entre cerâmica tradicional e cerâmica avançada, ela ainda tem uma subclassificação dentro de cada um desses ramos. Bom, quando a gente pensa na cerâmica tradicional, a gente pensa normalmente na cerâmica vermelha, no revestimento, gente, o azulejo a gente chama de revestimento. Revestimento de parede ou revestimento de chão. A gente tem também a cerâmica branca, que normalmente é porcelana, mas existem variações também mais em conta, né, mais acessíveis, que é a faiança. Ao longo da história da cerâmica, foram fazendo várias adaptações da porcelana, porque a porcelana em si ela era chinesa e tinha um segredo que na época ninguém sabia qual era. Até que descobriram que para a porcelana ficar muito boa, mesmo usando os mesmos materiais, era necessário queimar a temperaturas elevadas. E para isso era preciso queimar o gás metano para conseguir e ter uma porcelana de boa qualidade. A gente também tem a cerâmica refratária, os isolantes térmicos, as fritas e pigmentos, os abrasivos, o vidro, o cimento e a cal. As fritas e os pigmentos, eles têm uma função muito mais decorativa, né? Os outros já são mais importantes mesmo. Então, a cerâmica vermelha, normalmente é tudo aquilo que é feito da argila, né? E ela é vermelha porque ela tem impurezas de ferro que dá essa coloração. Os revestimentos, então, né, todo mundo conhece. Pode ou não ser de porcelana, né? A cerâmica branca. A cerâmica refratária, então, quando a gente tem lá um cadinho de alumina, um tijolo refratário, ou mesmo cimento refratário para fornos de fundição, até mesmo para forno que a galera de metais utiliza para fazer tratamentos térmicos e tudo mais. Podem dar uma olhada, os fornos eles têm esses isolamentos e de tempos em tempos a gente precisa trocar. Bom, a gente então tem aqui um componente de sistema elétrico, né, um isolante térmico, as fritas e o pigmento. As fritas, ela é muito parecida quando a gente pega um vidro e a gente coloca esse vidro para reciclagem, então ele fica triturado, ele fica dessa forma, e a frita, ele é 100% decorativo.
Os abrasivos, eles também vão aparecer na parte da cerâmica avançada, mas na cerâmica avançada a gente vê ele mais em peças de corte, em peças de usinagem de metais. Mas aqui a gente está pensando nele como uma coisa solta, né? Como os grãos mesmo. Então, ele vem soltinho assim. Ele pode estar presente em uma lixa, ou ele pode estar numa ferramenta de corte de usinagem. Lembrando que a ferramenta ela não é feita inteira do material cerâmico, né? Porque ele é frágil. Então, normalmente, só a pontinha, onde vai ser feito o corte, onde vai ser feita a usinagem, é revestido com esse material cerâmico. E existem várias opções, nitreto de silício, carbeto de silício, depende do que a gente quer. O vidro, o cimento e a cal, né? E agora a parte legal da cerâmica avançada. Tem umas classificações mais nobres, porque, como eu já comentei, ela é utilizada em coisas, não vou falar melhores, mas talvez especiais, né? Então, a gente tem a cerâmica eletroeletrônica, mecânica, térmica, química, magnética, biológica, nuclear e também ótica, né? Essa divisão. Quando a gente pensa na cerâmica eletrônica, a gente está pensando, por exemplo, num varistor, num substrato de alumínio, né? Como eu já tinha comentado, porque ele tem que ser de um material extremamente puro e que também aguente altas temperaturas sem reagir com o resto. E a gente também pensa, por exemplo, nos isolantes elétricos, que são feitos de materiais cerâmicos, que ficam instalados na rede de eletricidade. Já na cerâmica mecânica, a gente pensa, então, um pouquinho nas ferramentas de corte, cerâmicas que vão ser utilizadas com o propósito, por exemplo, de fazer parte de motores automotivos, partes superiores de pistão, catalisadores cerâmicos, que é aquele que eu mostrei lá no iniciozinho. Só que no caso do catalisador, ele é feito de cordierita, que é uma cerâmica, mas para ele reter todos aqueles poluentes que saem do escapamento do carro, a gente precisa de uma coisa a mais, que são alguns metais nobres dentro desse catalisador. Sozinho, só a cerâmica não ajuda muito. Então, a gente precisa fazer uma dopagem com alguns metais nobres. Um outro exemplo aqui, então, a pastilha cerâmica, né? Também bem utilizada, porque ela aguenta altas temperaturas. Então, quando freia bruscamente, né, apesar de não resistir ao impacto, ela aguenta essa temperatura. Cerâmica térmica. Eu mostrei lá no início o aerogel. Aqui tem o termogel, que ele é uma manta, né, feita do aerogel. E dá para perceber que a pessoa toca ali livremente, tá um maçarico embaixo, porque ele é um perfeito isolante térmico, né? Nessa outra foto, ela é uma esponja de sílica, onde 96% do material ali, do volume, é ar, só 4% de sílica, e ele está a temperaturas elevadíssimas lá dentro, mas a pessoa consegue tocar porque na região externa ele está a temperatura ambiente. Bom, outro exemplo de cerâmica térmica, né, é o óxido de tório, ou tória, né, um dos dois. Ele é um material cerâmico que é extremamente estável e ele tem um ponto de fusão extremamente elevado. Isso permite com que a tória seja trabalhada, né, seja aplicada, por exemplo, em reatores nucleares, que trabalham a temperaturas muito elevadas e várias outras condições extremas. Bom, cerâmica química. Quando a gente pensa numa cerâmica química, ela pode ser tanto uma cerâmica que é inerte, que não vai reagir. Então, por exemplo, almofariz, pistilo de ágata, né? Ou cadinho de alumina. Como pode ser também sensores para detectar vazamento de gases ou coisas do gênero. Bom, quando a gente pensa na cerâmica elétrica, um material que eu acho que está em alta, né? Na verdade, são os materiais supercondutores. Existem alguns que são metálicos, mas acho que a maior parte é cerâmico. Os materiais supercondutores são materiais que não apresentam resistência elétrica, então não tem perda, né? Essa energia elétrica ela não é dissipada por forma de calor, por exemplo, que é o que a gente tem hoje em dia. Qual que é o problema? Esses materiais supercondutores trabalham a temperaturas muito baixas, né? Quase o zero absoluto, o que torna eles inviáveis, né? Porque para você utilizar teria que refrigerar com nitrogênio líquido.
Mas ele é um exemplo, inclusive o pessoal ainda está estudando para ver se consegue algum material supercondutor que trabalhe em temperaturas mais ambientes. Então, aqui tem um exemplo de um material, né, com ítria, bário, cobre e oxigênio, e ele é assim dividido em camadas, né? Então, tem as camadas supercondutoras, então bário, ítria e bário. Se não me engano, ele tem uma estrutura de perovskita, que dentro forma um triângulozinho, e tem o elemento principal no meio. A perovskita também é uma estrutura da cerâmica muito comum, inclusive está presente também nos materiais piezoelétricos, que é um material que transforma, por exemplo, a deformação em corrente elétrica ou corrente elétrica em deformação, e ele tem essa estrutura. Bom, outro exemplo são as células fotovoltaicas, né? Que são feitas de titânio, normalmente. Bom, cerâmica biológica, acho que o exemplo mais comum de cerâmica biológica que a gente tem é a hidroxoapatita. Ele é um material que se assemelha bastante ao material que a gente tem no osso, inclusive compõe uma porcentagem do osso. É uma cerâmica que tem uma biocompatibilidade muito alta, evitando assim que um transplante, por exemplo, uma prótese, ela sofra rejeição. A prótese em si, ela pode ser de metal, algum metal que tenha um módulo de elasticidade parecido com o do osso humano, mas é comum que eles façam um revestimento com hidroxapatita, que é para evitar que tenha uma rejeição muito grande, por exemplo. E tem essa fórmula enorme, né? Cerâmica ótica, acho que o material mais comum que a gente tem é a fibra ótica, né? Então ele transmite aí a luz, tem uma perda de luz, de sinal muito baixa, e tem uma tecnologia maravilhosa por trás da fibra ótica, né? Porque a gente tem o núcleo e tem a parte externa, e eles têm índices de refrações diferentes. Para isso a gente precisa fazer a dopagem dessa fibra ótica também, não é só vidro. É um vidro dopado com terras raras, para conseguir então esse sinal e melhorar a qualidade de transmissão de informações. Bom, e qual que então é a diferença entre a cerâmica tradicional e a cerâmica avançada? Eu já tinha comentado um pouquinho, mas eu coloquei aqui algumas que são as principais diferenças. A matéria-prima utilizada na cerâmica tradicional são matérias-primas naturais. Enquanto isso, a matéria-prima utilizada na cerâmica avançada são sintetizadas, tá? Então, ou às vezes ela é natural, mas ela passa por alguns processos para adquirir um grau de pureza muito alto. Segundo fato, que é muito importante, né, a segunda diferença, é em relação à microestrutura. Na cerâmica tradicional, a gente praticamente não se importa com a microestrutura do nosso material. Tanto faz se ele tem muitos ou poucos defeitos, se ele está bem densificado ou não, se teve crescimento excessivo de grãos ou não. Para a cerâmica avançada, a gente já tem um controle muito rígido de microestrutura, né? A gente precisa ter esse controle e fazer várias análises para garantir que esse material ele tá ou tem pouquíssimo defeito ou está isento de defeito, o que é quase impossível na cerâmica, né? Porque às vezes o próprio processo de produção faz com que a cerâmica tenha defeito. Controle do processo de produção, né? Então, quando a gente pensa o controle da cerâmica tradicional, ele é mais tranquilo, não é tão rígido. Da cerâmica avançada, a gente precisa realmente ter um controle. Então, toda vez que a gente vai trabalhar, vai produzir alguma coisa, a gente precisa fazer toda a caracterização da nossa matéria-prima. Então, faz um raio-x, faz uma fluorescência, até para garantir que é o que a gente recebeu, que a gente comprou, nem nada do gênero. E o segundo ponto também que difere bastante é em relação às aplicações. A cerâmica tradicional, ela tem um uso mais como cerâmica estrutural, então para fazer casos, para fazer revestimentos ou itens de decoração, enquanto que a cerâmica avançada, ela é uma cerâmica um pouco mais nobre, ela tem uso, por exemplo, em tecnologia, em coisas do gênero. Bom, e qual que é o principal problema da cerâmica? Eu sei que eu já comentei várias vezes,
Mas se a gente parar para pensar, inclusive no celular que a gente deixou cair, poxa, já trincou a tela, o principal problema que a gente tem com o material cerâmico é que ele fratura muito rápido. Independente de ser uma cerâmica avançada ou de ser uma cerâmica tradicional, ele vai fraturar. Isso é inevitável. A cerâmica ela tem muitas vantagens, mas o único problema dela é o único problema que a gente não conseguiu resolver 100%, é o da fratura. Se a gente pensar no material metálico ou polimérico, ele vai se deformar antes de sofrer uma fratura que é considerada perigosa, né? E para a cerâmica, não. Ele tá bem ali, o nosso produto vai estar bem, caiu já era. É rapidinho acontece, né? Então não tem esse processo de deformação nem nada do gênero. Para a cerâmica, a gente chama a fratura que ela sofre de fratura frágil. Por quê? Porque ela acontece e a partir do momento que ela acontece é muito rápido. É uma coisa assim de segundos às vezes. Bom, é importante a gente saber o tipo de fratura que o nosso material sofre, porque mesmo sendo uma fratura do tipo frágil, essa trinca dentro do nosso material, ela pode ser transgranular, ou seja, ela vai passar através dos grãos, no meio deles, ou ela pode ser intergranular. Se ela for intergranular, ela vai passar pelos contornos de grãos. Bom, essa daqui é uma micrografia de MEV de uma zircônia tetragonal policristalina estabilizada com ítria, porque, enfim, eu não sei se todo mundo sabia o que era um grão, mas todas essas linhas pretas, por exemplo, são os contornos de grãos que a gente tem dentro do nosso material, que é muito comum para os materiais cerâmicos e para os materiais metálicos, já que ele tem uma ordenação. Bom, a fratura, então, transgranular, como eu falei, ela passa por dentro dos grãos e ela acaba realizando o rompimento das ligações atômicas. E é comum que a fratura transgranular ocorra nos planos cristalográficos específicos. Nos planos cristalográficos, por exemplo, que tem uma maior densidade atômica. Então, por exemplo, quando a gente tem um substrato de alumínio ou de sílica, é comum que ele aconteça sempre na mesma direção. Por mais que você tente, por exemplo, se o plano de maior densidade atômica for horizontal e você tentar fazer uma clivagem, cortar o material na vertical, você não vai conseguir. Ele sempre vai ser horizontal. Isso é muito interessante de ver. Bom, já a fratura intergranular é quando a trinca se propaga pelos contornos de grãos e normalmente é um processo que acontece pelo enfraquecimento da nossa cerâmica. Ele é mais comum, obviamente, em materiais que são policristalinos. No monocristalino acontece só transgranular, mas no policristalino pode ter tanto a transgranular quanto a fratura intergranular. Bom, e como que essa fratura ocorre no material, né? No material cerâmico? Como eu disse, material cerâmico ele é muito difícil de ser um material isento de defeitos. O defeito mais comum que a gente tem na cerâmica são os poros. E os poros, apesar de terem um ponto positivo, por quê? Porque o material poroso, por exemplo, ele ajuda no isolamento térmico e no isolamento elétrico. Porém, o poro dentro da nossa cerâmica funciona como um concentrador de tensões. Ou seja, a partir do momento que a gente tem um poro, ele vai facilitar a propagação de outras trincas dentro do nosso material. Esse é o maior problema que a gente tem com a cerâmica. Bom, assim como todos os materiais, existe uma tabela, né, com os materiais de resistência à fratura. O que é a resistência à fratura? É a resistência que o nosso material tem quando uma trinca já está presente. Para a cerâmica, esse valor ele fica aproximadamente 1% abaixo, né? Fica 1% do valor teórico. Por quê? Porque na teoria tudo funciona muito bem. A gente não está levando em consideração todos os poros, todos os defeitos, todas as trincas que o nosso material pode ter depois que a gente processa ele, né? Então, por isso que, na realidade, a nossa resistência à fratura é muito baixa. É extremamente baixa. Bom, tenacidade de fratura, então, como eu já comentei, a resistência de um material à fratura frágil quando a trinca já está presente.
E essa nossa tenacidade, ela pode ser influenciada por algumas coisas. A nossa microestrutura pode ajudar. Então, se eu tenho, por exemplo, um material policristalino, teoricamente, a nossa trinca tem um pouco mais de dificuldade de se propagar. Pensa naquela micrografia que eu mostrei e pensa que toda vez a trinca vai ter que mudar de direção para continuar se propagando. Teoricamente, é um empecilho para ela. Se a gente tem defeitos, muitos defeitos no nosso material fazem sim com que a nossa cerâmica frature mais rápido. E outra coisa que a gente pode colocar, por exemplo, na nossa cerâmica, se a gente quer um melhor desempenho mecânico, são reforços. Esses reforços, então, a gente já entra aí na parte de materiais compostos cerâmicos. Bom, eu coloquei aqui os valores para a tenacidade e a fratura que a gente tem dos materiais cerâmicos. E a gente consegue perceber que aqueles que têm uma microestrutura mais simples são pouco resistentes, que é o caso de um monocristal ou de um vidro, por exemplo. Conforme a gente vai tornando a nossa cerâmica mais sofisticada, mais robusta, por exemplo, aqui a gente já está entrando numa parte de cerâmicas que são avançadas, elas passaram por um rigoroso processo para serem sintetizadas. Quando a gente vai para cerâmicas que são tenacificadas, ou seja, podem ser cerâmicas com reforços, elas já têm um valor de KIC muito mais alto, né? Muito mais aceitável, já dá para trabalhar um pouco melhor com o nosso material cerâmico. Bom, o que é importante para a gente também? Entender que o nosso material cerâmico ele vai ser muito mais resistente à compressão do que à tração. E por que isso acontece? Bom, vamos pensar. Tem uma explicação sobre as ligações atômicas, sobre o fato de que elas reagem, né, de formas diferentes às tensões que são aplicadas. Mas a explicação mais fácil que a gente tem pensa no poro. Se a gente está tracionando ele, a gente então está esticando esse poro e a gente está fazendo então com que esse concentrador de tensão ele aumente. Então, a nossa fratura vai acontecer muito mais rápido. Quando a gente tem esse poro e a gente faz a compressão primeiro vai agir para fechar os nossos poros. Por isso que a nossa cerâmica ela é mais resistente à compressão do que à tração. Bom, existem alguns ensaios mecânicos que a gente faz para ver se a nossa cerâmica ela tá boa, né? Se ela atende todos os nossos padrões, que é o ensaio de compressão e o ensaio de flexão, que pode ser tanto de 3 quanto de 4 pontas. Bom, o ensaio de compressão é muito fácil, então a gente coloca, né, a nossa cerâmica aqui e abaixa a prensa para ver, então, quanto que ela resiste aí essa compressão. Já o ensaio de 3 pontas é esse daqui, então ele vai ser tensionado no meio e nas laterais. E o de 4 pontas, então nas 2 laterais e 2 no meio também. E é importante saber que o ensaio de 3 pontas a gente vai ter uns resultados superiores, porque a gente vai ter uma melhor distribuição das tensões dentro do nosso material. Bom, a porosidade. A porosidade do material cerâmico, ela é prejudicial de tensão, e concentrador de tensão é negativo, porque vai permitir que a nossa trinca propague de uma forma muito mais rápida pelo nosso material. Bom, agora a parte legal, que é a parte de o que nós podemos fazer para melhorar a nossa cerâmica. O que podemos fazer para permitir que ela resista um pouco mais, que são os métodos de tenacificação. Os métodos de tenacificação, eles foram estudados a princípio para melhorar as propriedades mecânicas das cerâmicas. Quando a gente estuda as propriedades térmicas, óticas, ela é perfeita. Quando chega na parte mecânica, é um desastre. Então, a tenacificação ela foi pensada para impedir, dificultar ou retardar a propagação da nossa trinca e aumentar aquela tenacidade e a fratura que eu falei lá atrás. Bom, existem alguns mecanismos de tenacificação.
Existe o extrínseco e o intrínseco. O intrínseco, ele só funciona na frente da trinca, que quando o nosso material começa a se deformar antes de fraturar. O intrínseco, ele está presente, por exemplo, nos polímeros e nos metais. Bom, isso não funciona para cerâmica, porque a gente sabe que a cerâmica, ela não tem plasticidade. Então, é muito difícil você ver a cerâmica se deformando. Normalmente, ela quebra direto. Então, para a cerâmica, a gente precisa pensar nos métodos extrínsecos, que são métodos que não visam, impedir o crescimento da trinca, mas se bloquear ou, às vezes, impedir que ela se propague muito dentro do nosso material. Bom, então aqui o extrínseco, né, ele acontece atrás, a trinca já está feita, e o intrínseco, ele acontece bem na ponta, então impedindo a propagação, né, o crescimento. Okay? Então, como eu disse, nos metais a gente tem mais os intrínsecos e nos cerâmicos os extrínsecos. Para a cerâmica, a gente tem algumas opções, que são todas essas daqui. Então, a gente tem deflexão de trinca, compostos cerâmicos, ramificação de trincas e microatrincamento, eles estão sempre próximos ali. A gente tem também o arrancamento de fibra, ou como a gente chama, pull-out. Tem também um ponteamento de trinca, tensão compressiva e a transformação de fase. Bom, a deflexão de trinca, ela é basicamente baseada na mudança da direção de propagação da trinca. Isso faz com que a tensão na ponta da trinca, ela vai diminuir. E é um mecanismo que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente tem um material policristalino e não monocristalino. Por quê? Toda vez que a trinca precisar mudar de direção, ela vai ter que gastar uma energia a mais, que não era uma energia que ela gastaria se ela seguisse em linha reta, por exemplo. Então, a cada mudança de direção, ela perde um pouco da energia, até que na ponta da trinca, então onde ela está se propagando, ela não tem energia suficiente para continuar. Bom, esse é o método mais simples que a gente tem, porque ali é basicamente o controle da microestrutura, né, permite então vários crescimentos de grãos. E aqui é um exemplo onde então cada linhazinha dessa é a curva que ela teve que fazer, que a trinca teve que fazer então para continuar se propagando. Se a gente reparar aqui, ela começa relativamente grande, né? Ela tem um espaçozinho ali muito maior de distância entre um lado e o outro. Aqui na frente, ele já fica bem menorzinho. Aqui ela já perdeu bastante força e para continuar a propagação. Bom, eu coloquei então o KIC, então aqui na cidade para o vidro. Ele não tem uma estrutura organizada, que nem os monocristais e os policristais, ele é um pouco mais aleatório. Ele é um material amorfo, né? Os monocristalinos têm que ser muito baixo, né? Então 0,3 a 2. E os policristalinos já têm um KIC um pouco maior. Isso só mexendo na microestrutura, tá? Não é colocando reforço nem nada do gênero. Bom, a deflexão no composto, ela também pode acontecer. Aqui, a gente não pensa mais nos contornos de grãos, mas sim em colocar reforços dentro da nossa matriz cerâmica para impedir essa propagação em linha reta. Por quê? Cada vez que a nossa trinca chega próximo de um reforço, ela vai ter que fazer um desvio. Tanto no formato de fibra, quanto no formato de partícula. Então, aqui eu achei um exemplo de material cerâmico, onde cada uma dessas bolinhas, né, que parecem estar em alto relevo, elas são uma fase de reforço dentro da nossa matriz cerâmica. E dá para perceber que ela não prossegue, né? Ela não passa por dentro dessa bolinha. Então, ela acaba fazendo esse desvio para continuar, e nisso ela acaba perdendo a energia para continuar a propagação. Aqui é um exemplo de material vitrocerâmico, no caso, um alumínio silicato de cálcio com uma fibra de alumina. E aqui a trinca teve que fazer uma curva bem grande para continuar a propagação. Bom, um outro método de tensão que a gente tem
é o pull-out ou arrancamento da fibra. O que isso significa? A gente, então, vai ter um composto cerâmico, a gente tem a nossa matriz e a gente tem o nosso reforço no formato de fibra, e a energia da trinca, ela vai ser gasta para arrancar a nossa fibra da nossa matriz. Tá? Então, é assim que ele acontece. E a gente consegue perceber que a fibra, ela não está inteira, né? Mas ela meio que descolou da nossa matriz cerâmica, né? Então, a gente consegue ver os fiozinhos certinho da nossa fibra. E fica assim mesmo. Esse daqui é um compósito de carbeto de silício, com fibra também de carbeto de silício. E a gente consegue perceber que a fibra ficou, a matriz foi embora. Então, teve esse arrancamento. É um método que a gente tem, né? A energia Intel só serve para arrancar essa fibra do nosso compósito. Outros exemplos, né? Agora de uma matriz de nitreto de silício com carbeto de silício. Então, é muito evidente. Toda vez que tiver alguma micrografia de material cerâmico onde a gente consegue ver perfeitamente a fibra e diferenciar a fibra da matriz, é porque sofreu pull-out. Bom, a gente tem também os compostos cerâmicos com os whiskers. Os whiskers são monocristais muito finos que crescem sempre numa direção. Eles são muito parecidos com agulhas. Eles são extremamente fininhos, né? Então, eles têm um diâmetro muito pequeno, mas ele tem um comprimento extremamente alto. Os whiskers, por serem pequenos, né? Eles têm um grau de perfeição muito alto e uma cristalinidade muito boa, sendo praticamente isentos de defeitos cristalinos. Sem defeitos quer dizer que esse material ele acaba sendo sim mais resistente, porque evita a propagação de trincas. Gente, tudo dentro da cerâmica sempre envolve esse problema de defeitos e poros e trincas, tá? É literalmente o maior problema que a gente tem com a nossa cerâmica. Bom, os whiskers, então, eles são produzidos, mas eles são extremamente caros e eles são de materiais um pouco mais nobres. Então, carbeto de silício, nitreto de silício ou alumina. Bom, aqui a gente tem um gráfico onde a gente está comparando whiskers de carbeto de silício e o aumento do KIC, então o aumento da tenacidade, com diferentes matrizes cerâmicas. Aqui a gente tem para o vidro, não é uma diferença tão alta, né? Como se a gente tivesse no 2, com 30% do volume de whiskers. Para mulita, gente, mulita é um tipo de argila, tá? Existem vários tipos de argila, mulita é um deles. A mulita já teve um aumento um pouco maior, né? Então a gente estava mais ou menos no 2 e foi parar perto dos, talvez no 5. E o maior aumento que a gente consegue perceber na tenacidade é o da alumina. A gente tinha ali aproximadamente 3 e a gente conseguiu chegar quase perto de 11, né, no nosso KIC. Então, os cerâmicos, que são materiais compostos, eles são muito bons mesmo, tá? Faz uma diferença extremamente alta. Bom, a ramificação de trinca, ele é parecido com a deflexão, normalmente acontece junto com a deflexão, mas é quando a trinca, ela se propaga e ela vai se dividindo em trincas menores, tá? A trinca, para se dividir em trincas menores, ela precisa também gastar uma energia. E quando ela faz, então, essas ramificações, ela perde a energia na ponta da trinca e assim ela não se propaga mais. Bom, essas ramificações elas podem acontecer por causa de fases secundárias, né? E normalmente ela acontece junto da deflexão e também do microtrincamento. Porque, como eu falei, cerâmica já tem defeitos e além dos poros podem ter esses microtrincamentos. São trincas bem pequenininhas que já estão dentro do material e que servem para absorver a energia da trinca principal. Também é um outro método que a gente tem. A gente coloca defeitos no material. Por quê? Porque toda vez que a trinca chegar nesse defeito, ela chega com muita energia, chegou no poro, o que ela encontra? Nada. Então ela tem parte dessa energia dissipada também. Não
tem mais não tem ali material para ela continuar se propagando. Então, também é um jeito que a gente encontra de tenacificar o nosso material. Pode ser tanto com poros quanto com essas microtrincas, que são trincas muito pequenininhas. Então, aqui, exemplos de microtrincas, né? Então, são trincas pequenas que a gente pode colocar dentro do material. Quando a trinca chega ali, ela não tem mais para onde se propagar e a microtrinca absorve a energia da trinca maior. Não sei se é um método muito viável, né? Acharia meio perigoso. Bom, a gente também tem o ponteamento. Também acontece em materiais compósitos cerâmicos. Normalmente, a fase secundária, né? A fase de reforço, ela tende a ser fibras. Mas é quando a trinca ela passa pelo nosso material, passa pela nossa fase matriz, mas a fase de reforço continua intacta. Então, é como se a fase de reforço ela estivesse ali segurando a nossa matriz. Essa fase secundária ela pode ser tanto fibra quanto whiskers e também pode ser grãos alongados, como é o caso do grão do nitreto de silício. Aqui, a gente tem uma micrografia, então, de um ponteamento de trinca com nanotubos de carbono. E dá para perceber, a nossa matriz, ela se rompe, porém, a gente consegue ver perfeitamente esses nanotubos de carbono. É como se essa fase secundária segurasse todo o nosso material cerâmico. Bom, um método que eu acho muito interessante é o da tensão compressiva. Vocês se lembram que lá atrás eu comentei que o nosso material cerâmico ele é mais resistente à compressão do que à tração. Pensando nisso, algumas pessoas pensaram, poxa, por que então não usar essa tensão compressiva para tenacificar o nosso material cerâmico? Existem duas técnicas que são comuns para fazer esse tipo de tenacificação. A primeira é o pré-tensionamento de superfície e a segunda é a adição de fibras tensionadas. Esse primeiro, do pré-tensionamento, é o que a gente usa quando a gente tem, por exemplo, o vidro. Então, o que a gente faz? A gente vai aquecer ele até próximo da TG e a gente vai resfriar todo o nosso material com um jato de ar. O que isso causa, por exemplo, no nosso material? A gente vai ter, então, que as superfícies elas vão resfriar muito rápido e a parte de dentro vai continuar quente. Então, é como se na parte de fora a gente tivesse uma tensão de compressão e na parte de dentro a gente, então, tem a tração, tá? Isso é parecido com o que a gente tem, por exemplo, nas telas de celular. Na tela de celular, a gente também trabalha com a tensão compressiva, mas é por meio de elementos químicos, não é com jato de ar. Para fazer o pré-tensionamento dessa forma de superfície, a gente precisa também de uma espessura mínima do nosso material. Ele também é conhecido como têmpera, e um dado que eu acho que é muito interessante é que um vidro temperado ele tem uma resistência até 5 vezes maior do que o vidro comum. Isso, inclusive, é usado por uma empresa de louças, que é a Corelli, que ela faz louças pré-tensionadas, que são, inclusive, mais resistentes do que a porcelana. Né? Então, isso aqui é um exemplo. E é tão bom o produto deles que eles vendem nessas, né? Então, cai ali e continua inteira. Nunca vi, mas eu acho que tem mais ali para a região da Ásia, Japão, uma coisa um pouco mais para aquele lado. Mas é bem interessante. Eu lembro que acho que a Duralex tinha, né? Aqui alguns pratos que não quebravam, né? Um pouco mais resistentes. Bom, um outro método que a gente tem é a da proteção. Um método muito comum que a gente vê, principalmente, que é o concreto protendido, que é quando... Deixa eu colocar na imagem. Não tem imagem. Tá, não tem imagem. É quando a gente coloca umas vigas que elas estão esticadas. Então, a gente tensiona essas vigas. Depois, a gente coloca o nosso concreto ali por cima e espera a cura do concreto. Quando o concreto curou e está perfeito, a gente solta as vigas
Bom, as vigas elas estavam todas esticadas. Na hora que a gente solta, elas tendem a voltar para a posição original. Só que o que temos ali? Concreto. Então, isso vai fazer com que o concreto ele sofra uma compressão das vigas. E por que essa tensão compressiva ela é tão boa como um tenacificador? Porque ele tem que primeiro vencer essa tensão de compressão. Se ele não vence a tensão de compressão, ele não fratura o nosso material. Então, por isso que é muito bom. E a cerâmica é um material excelente para tensão compressiva, né? Ele resiste a altas compressões. Esse é um método que foi utilizado, por exemplo, para fazer o vão do MASP, né? Ele tem ali uma longa distância sem ter nenhuma viga embaixo dele. A ponte estaiada também foi feita dessa forma, né? Então, tem um longo caminho aqui sem ter nada, nenhum apoio. Não sei, aqui na parte de cima, tudo concreto protendido. Bom, e o último, e mais legal de todos, é a transformação de fase, que é quando a energia que a nossa trinca tem, ela é gasta para fazer com que a fase presente no nosso material mude, né? Isso acontece em todos os materiais? Não. Existem algumas exigências que a gente tem para que a gente consiga tenacificar pela transformação de fase. Então, a gente precisa primeiro do quê? A fase do nosso material precisa ser média e a mudança de uma para outra tem que ser induzida por tensões. Segundo passo, segundo ponto importante, né? A transformação de fase ela tem que ser instantânea, automática. Ela não pode demorar alguns segundos para acontecer, senão não resolve nada. E o terceiro ponto importante é que a fase ela tem que ter mudança de forma ou volume, algum dos dois. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, que é o exemplo mais comum que a gente tem, que é o da zircônia. A zircônia possui essas três redes cristalinas, né? Então ela pode ser monoclínica, tetragonal ou cúbica. Cada uma depende aí de uma temperatura mínima. Bom, já deu para perceber que a gente vai então estar utilizando a fase tetragonal, porque ela tem um volume um pouco maior, um pouco menor, na verdade, para virar monoclínica no nosso material. Bom, mas aqui eu tô vendo que ela só é 1170 graus, né? Para a gente ter a fase tetragonal. A gente não conseguiria tê-la em temperatura ambiente. Então, o que a gente faz? A gente utiliza alguns dopantes. Existe ali a proporção de 3 a 5%. E existem também os dopantes mais comuns para zircônia, que é o óxido de cal, a magnésia, a ítria e a céria, tá? Então, esses são os dopantes mais comuns que a gente tem para a zircônia. A fase metaestável dela é a tetragonal. Conforme a nossa trinca vai se propagando, a zona de tensão na ponta da trinca vai promover a transformação da tetragonal para monoclínica. Então, a gente tinha essa daqui e ela vai ficar assim, um pouco mais inclinada. Quando a nossa zircônia muda de tetragonal para monoclínica, a gente tem uma mudança de fase que gera um aumento de até 5% no volume. E isso, então, acaba impedindo a nossa trinca de propagar. Por quê? Se o volume aumenta, a gente está fazendo uma força compressiva. Eu já falei lá atrás que a compressão serve para fechar as trincas e também fechar os poros. O que isso gera para a gente? Aumento de tenacidade. Então, a tenacidade do nosso material vai aumentar. Então, de 1 a 2 megapascal, ele vai para 8 megapascal, por exemplo. Então, a gente consegue valores extremamente altos, por exemplo. Aqui eu coloquei algumas imagens. Então, aqui a gente tem o início da trinca. E aqui a gente tem partículas de zircônia tetragonais. Conforme essa trinca vai se propagando, vai existindo um campo de tensões na frente da trinca. Essa região aqui, a nossa zircônia, ela já virou monoclínica. Aqui, então, a laranjinha ela ainda está tetragonal.
E aqui nessa região a gente vai ter uma compressão. Essa compressão, então, vai trabalhar para fechar esse início da trinca, por exemplo. E aqui nessa imagem dá para ver um pouco melhor, né? A gente, então, tem essa zircônia branquinha, que então é tetragonal. A que está preenchida é a monoclínica, e essa que está com as risquinhas é quando ela está fazendo essa mudança de fase. Bom, a da zircônia é mais comum. A zircônia ela é utilizada, por exemplo, em próteses dentárias, ela também pode ser utilizada na prótese de quadril, ela também é utilizada, por exemplo, nas facas cerâmicas que eu comentei, porque ela é o que tem o melhor custo-benefício, ela não é tão cara assim. E existe também um outro método de fazer a tenacificação por transformação de fase com nitreto de silício. Não é tão comum, acho que dá um pouco mais de trabalho. O da zircônia é bem mais acessível, por exemplo. O nitreto de silício, ele tem também uma fase metastável. A gente tem o alfa-nitreto de silício e o beta-nitreto de silício. O primeiro tem, então, simetria triangular e o segundo tem uma simetria hexagonal. A fase alfa vai ser a fase instável e a fase beta é a fase que é estável. E o que a gente precisa? A gente precisa ter aqui uma reação de estado líquido, uma reação líquida. Então, como o nitreto de silício, né, é uma cerâmica covalente, ele acaba não sinterizando por estado sólido. Então, todo o processo tem que ser líquido, né? E os principais aditivos que a gente tem para o nitreto de silício, né, para manter ele metaestável à temperatura ambiente, pode ser a magnésia, a ítria ou a alumina. Aqui a gente consegue perceber que o alfa-nitreto de silício ele tem formatos mais irregulares e a gente tem, então, que o beta são os pontinhos, né? Na verdade, o beta vai ser grãos alongados, então por isso aqui no desenho ele tá como se fosse um pontinho, enquanto o alfa vai ser umas partículazinhas mesmo. Então, o que a gente precisa? Nessa reação de estado líquido, a gente então vai fazer com que as partículas de alfa-nitreto de silício sejam dissolvidas e a gente então promove uma supersaturação. Essa supersaturação, quando ela se precipita, ela acaba se precipitando em grãos de beta-nitreto de silício, que são esses grãos mais alongadinhos. Bom, aqui a gente consegue então ver esses grãos alongados na nossa micrografia. E, gente, é isso que eu preparei para vocês hoje. Muito bom. Obrigada aí pelas considerações. De nada. Letícia, vamos organizar então o nosso bate-papo aqui com a palestrante. Você quer começar fazendo alguma pergunta? Meninos, se vocês quiserem fazer perguntas, levantem as mãos, né? Em ordem, a Letícia vai organizando aqui, ok? Então, vamos lá. Então, eu estava reparando, né, e eu percebi que você fala muito bem sobre cerâmicas e tal. O que fez você escolher ter o curso de materiais em ênfase em cerâmicas? Olha, essa é uma boa pergunta, porque quando eu entrei, gente, eu juro para vocês, eu entrei com a cabeça de fazer polímeros. Falei, o mundo é dos polímeros, petróleo tá aí. E aí, conforme eu fui fazendo o curso, no segundo ano, eu tive os professores de ciências de material, que os dois eram de cerâmica, os dois eram da área de cerâmica, e, gente, foram os melhores professores que eu já tive na minha vida universitária. Aqueles professores que abraçam tudo, e eles me mostraram que a cerâmica era muito mais do que só aquele jarro de barro na época para mim, do que aquela louça sanitária, do que a porcelana, do que um prato. E aí, na hora que eu descobri que a cerâmica tinha tantas oportunidades e tantas possibilidades, eu achei que era uma coisa muito mais viável para a gente pensar num futuro com usos melhores da cerâmica, por exemplo, que focar só nos metais e nos polímeros, por exemplo, que eu acho que não é uma coisa mais que a gente tem para onde ir. Não sei se tem tantas possibilidades de expansão assim.
Fora que a cerâmica, a gente ainda tem muitas coisas que são desconhecidas, né? A gente tem esses métodos para melhorar a resistência mecânica dela, mas muita coisa a gente ainda não entende. E eu tinha professores que falavam assim, que o próximo Nobel que teria dessa área, por exemplo, seria da área de cerâmica, porque ainda tem muita coisa desconhecida, muita coisa que a gente ainda precisa procurar e pesquisar. E era uma coisa que eu via e achava, nossa, que negócio diferente, que legal. E muita coisa que é cerâmica, que a gente tem, querendo ou não, eu não fazia ideia que era cerâmico. Não tinha nem ideia. E aí eu me apaixonei por esse mundo da cerâmica e tô aí até hoje nessa área. Eu tenho uma pergunta, vou até passar um pouquinho na frente dos outros. Queria saber o seguinte, você está fazendo um mestrado, então, e qual que vai ser a sua dissertação? De todas essas aplicações que você mostrou aqui, o que você escolheu para trabalhar? Se puder contar um pouquinho, né? Porque você acabou de se formar, né? Faz pouquinho tempo. Então, pode servir também de inspiração aí para os nossos alunos que estejam pensando dar continuidade aos estudos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência ao entrar no mestrado e como que foi a escolha do seu tema, o que você pretende fazer em vista de tudo isso aí que você apresentou. Bom, eu preciso começar falando que o tema do meu mestrado, por mais que eu quisesse que fosse cerâmica, não é. Ok. Não é. Eu vou trabalhar com ímãs permanentes de praseodímio e ferro-bório dopados com nióbio, porque é um assunto que, querendo ou não, está em alta. Apesar de não ser a minha área, eu achei bem interessante, porque, enfim, eu vou ter a oportunidade de trabalhar com outras pessoas. Esse é um grupo de pesquisa que está pelo Brasil inteiro. Eu já fui numa... Não era bem convenção, mas era um encontro que teve. Então, eu conheci o pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de Minas. E o Brasil, ele tem a segunda maior reserva de nióbio do mundo. É um material que, pra gente, ele é muito importante. Acho que... Eu não sei se a conexão tá boa ali. Letícia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Se acho sou que eu? caiu Ok. pra ela. Caiu para ela, tá bom. Vê se ela reconecta. Não fiquei na dúvida se era minha. Vê se ela consegue voltar. E vocês que estão assistindo a palestra, né, enquanto a nossa palestrante retorna, puxa, pensem aí nos nossos materiais, né, nos nossos materiais de construção, se vocês têm dúvida, aplicações, né, do que ela mostrou. Seria legal vocês fazerem algumas perguntas. Ok? Estou vendo aí muitos alunos. Sim, estou ouvindo. Ai, voltou. Voltou, que bom. Bom, então, como eu estava falando, né? O Brasil ele tem a segunda maior reserva de nióbio do mundo. E o que, que nós fazemos com o nosso nióbio? Nada. A gente simplesmente extrai e manda para a China, porque a China atualmente ela domina toda a cadeia de produção de terras raras, desde a extração até fazer a separação dessas terras raras, aplicar nos materiais e o produto que a gente manda para lá a preços extremamente baixos, a gente compra de volta já com preços maiores, porque já é um produto mais nobre. Mas eu fiz iniciação científica no IPEM e a minha iniciação foi com material cerâmico. Eu trabalhei junto com uma moça da área de química, lá da USP, e eu fiz o meu TCC baseado na ideia de tem como usar a difração de raio-x para estimar o diâmetro, por exemplo, de um nanotubo de titânio? Esse foi o trabalho que eu fiz. Então, uma pesquisa para comparar os dados que ela tinha com os dados de difração que a gente tinha feito no laboratório, para fazer
um estudo para saber se dava. Até porque é muito difícil, não é todo laboratório que tem um MEV ou que tem algum equipamento um pouco mais sofisticado. Fora o MEV também depende muito de só. Você precisa encontrar, então, esse nanotubo horizontal com a abertura ali na cara do MEV para fazer essa estimativa. Então, mas é muito legal. Gente, recomendo, façam. É uma oportunidade única. O processo para você entrar foi muito difícil? Conta um pouquinho dessa experiência para os nossos alunos. Na verdade, o processo foi extremamente fácil. Na FATEC, todo ano, eles têm a Semana de Tecnologia e sempre vão professores se apresentar, ou alunos, ou ex-alunos. E numa dessas palestras, eu encontrei um professor que era lá do IPEM. Ele fez uma palestra maravilhosa sobre difração de raio-x, sobre o Sirius, né, sobre o nosso acelerador de partículas lá de Campinas. E na hora, né, todo palestrante, então, começa falando um pouquinho sobre ele. Na hora que eu vi aquele currículo, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar com este homem, ele precisa ser o meu orientador. Fui lá, mandei e-mail, fiz a entrevista com ele, então bati um papo, porque era ele e tinha um outro também trabalha com ele. Então, eu fiz essa entrevista, comecei a iniciação científica com eles. Acho que 2 semanas depois dessa palestra que ele fez, eu comecei lá no IC. Assisti algumas aulas, né, dele, até para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Me formei. Ele falou assim, bora pro mestrado agora? Eu falei, bora, vamos lá. Qual que vai ser meu tema? Ele falou assim, bom, esse tema está em alta, o Brasil precisa trabalhar com isso, tem muito investimento do governo, tem investimento de empresa. Eu falei, bora, vamos lá. E aí, tô lá até hoje, mas foi bem fácil. Ótimo. Letícia, pode falar. Bom, o Vinícius Telésio, ele gostaria de fazer uma pergunta para a palestrante. Ok. Boa noite, Marcela, tudo bom? Obrigado aí pela palestra, foi excelente, adorei. Obrigada. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Todos esses processos de melhoramento são utilizados no processo de criação de cerâmicas para utilização de chips eletrônicos? Chips eletrônicos, por exemplo, eu acho que não. Acho que substrato de alumínio pode até ter uma tenacificação, né? Porque, teoricamente, ele que vai ter que suportar todo ali. Mas, para o resto, para os componentes eletrônicos, a gente tem os materiais semicondutores, e aí não entra, no caso, tenacificação para eles. Pode entrar para o substrato, para a base, que vai estar apoiando todo mundo. Mas, de resto, não. Para componentes eletrônicos é muito difícil. É mais para a área mecânica mesmo. Sim. Outra pergunta. Quando você falou da mudança de fase da zircônia, né? Você falou que ela tem um aumento de volume de aproximadamente de 5%, certo? Uhum. Aí, esse aumento de 5%, ele vai. Eu vou aumentar. Eu não vou aumentar os poros dentro do material e eu não entendi muito bem essa parte. Você pode explicar? O nosso material, ele está inteiro tetragonal. Quando a gente... Essa parte, como compra de matéria cerâmica, ela é por causa disso. Ela não promove o aumento da nossa trinca ou o aumento dos defeitos, mas a compressão vai servir para fechar. Então, não vai ter aumento de poros nem nada do gênero. Na verdade, ele vai fechar, vai sair fechando tudo. Tá, Não sei obrigado. se deu para... Deu De sim. nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade.
Agora sim? Tá me ouvindo, Marcela? Tô. Agora sim, perfeito. Então, só comentando aqui, né, com certeza a turma aqui aproveitou muito a palestra, né, que faz esse diálogo que é muito importante entre a civil e a engenharia de materiais, né? A gente entender bem a microestrutura para conseguir os parâmetros desejados, os parâmetros de resistência, né, os parâmetros de absorção de água, a questão da porosidade, então tudo isso acaba influenciando, né? Então, a gente trabalhar com as tecnologias no nível micro, né, nos garante aí bons resultados nas nossas aplicações macro, né, que é onde nós estamos aqui, os civis. Então, acho que agregou muito valor nesse sentido. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta. Então, neste caso, agradeço muito a sua presença. Marcela, sucesso aí na conclusão do seu mestrado. Parabéns. Obrigada. Agradeço, Letícia, também a sua presença, o seu apoio e a todos os ouvintes desta noite. Então, dou declarado aqui por encerrada a nossa sessão. Muito obrigada a todos. Obrigada, professor. Obrigado, Marcela. De nada. Até. Obrigada. Até. Até.